meninos, bom dia meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem. Gente, eu tava ali observando, na verdade, eu tava lendo uns comentários e vi que muita gente pediu para que eu gravasse um vídeo explicando como que eu me recuperei da depressão. Porque quem me acompanha há muito tempo sabe, né, que eu tive aí um tempo muito difícil na minha vida devido à depressão. Eu parei com meu salão de cabeleireira por causa disso. Mas consegui, gente, me recuperar. E eu falei, por que não, né, compartilhar com as pessoas como que eu fiz para sair dessa fase. Porque para quem teve ou tem, é uma fase muito difícil, gente. Muita gente diz que é frescura. E para ser sincera com vocês, até eu mesma, antes de ter, eu dizia que era frescura, que era doença de rico. Olha a ignorância, minha ignorância e de muita gente por aí, que eu sei que ainda tem muita gente pensando assim. E às vezes eu até penso que talvez Deus tenha permitido que isso acontecesse comigo para eu mudar o meu modo de pensar e ver que sim, é coisa muito séria a depressão. Pois por causa dela eu quase acabei com a minha vida, né? Como eu falei, eu parei com meu salão de cabeleireiro, eu perdi interesse por tudo. Tudo. Foi uma fase muito ruim, muito difícil. Mas ficou lá atrás. E como que eu fiz, gente? Porque, vamos começar assim. Como é que a gente identifica uma pessoa depressiva? Porque para quem está de fora, observar uma pessoa depressiva é mais fácil. Que a gente nota, né, nas reações, no modo de falar, no modo de agir, a diferença. Mas quando é nós mesmos, a gente não consegue perceber isso com tanta facilidade. E aí é o perigo, porque a gente vai se afundando cada vez mais quando você não percebe que sim, você está doente, você precisa se tratar, né? E os meus sintomas, gente, que eu comecei a perceber que eu não estava bem, porque do nada, sabe? Lógico, eu sempre sentia uma tristeza muito grande, muito grande. Não tinha vontade de fazer nada, não tinha ânimo para nada. Quando fazia alguma coisa, eu fazia porque era obrigação que aquilo fosse feito, mas não porque eu queria fazer, sabe? E para quem todo mundo sabe, né, gente, que tudo que a gente faz sem amor, sem carinho, sem querer, não fica bom. Aí tá aí um dos motivos no qual muita gente me pergunta, no qual eu parei de mexer com o cabelo. Tá sim, é uma hipótese aí. Talvez eu volte, não sei ainda. Mas não por depressão, tá, galera? É porque agora eu tenho o Richard pequenininho, fez 8 meses ontem. Então eu tô me dando ao máximo, tô dando o meu tempo pra ele ao máximo que posso. Mas aí voltando aqui ao foco. Dentre essa tristeza, vinha também umas sensações muito esquisitas. Eu sentia medo de morrer. Do nada, assim, eu tava normal. De repente vinha um medo de morrer, sabe? Parecia que alguma coisa na minha cabeça ficava dizendo: você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. E aquilo ia entrando assim, tomando conta da minha mente, que ali dali a pouco meu coração acelerava. Mas acelerava mesmo, gente. Eu achava que eu ia ter um infarto. Acelerava, me dava falta de ar. E eu pensei, gente, acho que eu tô com algum problema de coração. Vou ao médico. Fui ao médico. E ele examinou tudo. Na primeira vez que fui, tá? Porque não foi só uma vez. Fui, ele falou que tava tudo bem. Não tinha nada com o meu coração, que era ansiedade. E me aconselhou que nessa época eu morava em São Paulo e tinha vindo passear em Minas. Foi um médico daqui
que me examinou. Inclusive, esse médico faleceu há um tempo. Um dos melhores de Campos Gerais, da minha cidade. Aladir é o nome dele. E aí ele me falou, olha, você, que eu falei pra ele que morava em São Paulo, né? Aí ele me disse, quando você chegar lá, você procura um psiquiatra. Eu assustei, não falei nada, mas pensei, psiquiatra pra quê? Eu não sou louca. Mas aí ele disse, pode ficar tranquila, com o teu coração tá tudo bem, mas faça isso, procure um psiquiatra, tá bom? Falei, tá bom. Capaz, pergunta se eu procurei. Procurei nada. Só eu pensei que ele é que estava louco, por achar que eu estava louca. Olha, mais uma vez a ignorância. Foi minha e pode ser de muita gente que está passando por isso e acha, quando algum médico a gente vai e pede pra gente procurar um especialista, a gente pensa que, ele acha que eu tô louca? Não é isso não, gente. Mas aí vocês vão entender. Fui embora para São Paulo, não procurei especialista, não fiz nada. Aí passou aquilo. E teve uma época que eu trabalhei na Pagé, né? Quem conhece, conheceu a Pagé naquela época, em 2000, 2002, por aí, sabe? O alvoroço que era aquela Pagé e aquela 25 de março. Eu comecei a trabalhar lá. E teve um dia que eu fui lá fora. Que eu saí lá fora, fui. Quando eu tava entrando novamente, bateu aquele desespero, aquele medo, sabe, de morrer, que eu ia morrer. Aí eu conhecia um dos seguranças lá, ele estava perto da porta do elevador. Chamei ele, pedi ajuda para ele, falei que eu estava passando mal. Eles me levaram para uma salinha lá. Aí veio os bombeiros, né, para me socorrer. E nisso, gente, a minha pressão arterial, ela oscilava de uma forma que vocês não têm noção. Olha o que o nosso psicológico faz, gente. Porque, na verdade, eu não tenho problema de pressão, nunca tive. Mas a minha mente tava tão bagunçada e eu tinha quase certeza, quer dizer, eu tinha certeza que eu ia morrer, então eu entrava num desespero tão grande que a minha pressão subia. Aí eles pediam para que eu me acalmasse, colocavam as minhas pernas para cima na maca e ficaram ali o tempo todo medindo a minha pressão. E falava para mim, se acalma, fica calma, porque é um perigo você ter um infarto dessa forma. Eles iam conversando comigo, a minha pressão abaixava. De repente, do nada, o coração, a pressão lá em cima de novo. É horrível, gente. Só quem passa ou já passou sabe como é. Mas eu tô aqui para ajudar quem passa a sair disso, contando a minha história, como foi. Então sim, tem cura, sim. Muito bem. Falaram para que era para eu ir para casa e procurar um médico. Eu fui para casa. Procurei um médico? Também não. Não procurei. No outro dia, a mesma coisa. Aí até que eu fui ao médico de novo. Já tinha ido em Campos Gerais, né? Nesse que eu falei para vocês. Fui. Aí eu fui, se eu não me engano, acho que era Santa Casa. Sei que era ali perto do Princesa Isabel. Eu fui. Aí chegou lá, ele me examinou e me disse a mesma coisa que o médico me disse aqui em Campos Gerais. Aqui em Campos Gerais não, né? Lá em Campos Gerais, que eu estou em Alfenas, no momento presente. Que era para eu procurar um psiquiatra. E eu fui para casa e fui pensando, esses médicos, todos eles estão loucos. Olha, ou seja, todos os médicos loucos, só eu saudável, né? A doente era eu e eu achando que estava saudável. Tá bom, fui para casa. E comecei a pesquisar sobre o assunto. Mas não tinha ido ao médico de jeito nenhum. E eu fui notando em mim mesma. Aí foi que eu comecei a notar. Falei, não, eu realmente estou doente. Porque pesquisando eu comecei a observar a mim mesma, as minhas ações, sabe? Aí eu vi
que tudo que eu estava sentindo estava ligado a uma depressão. E esse meu medo também a síndrome do pânico, ou seja, eu tinha depressão acompanhada de síndrome do pânico. Imagina, horrível. Nossa, é horrível. E direto e reto eu passava mal dessa forma. Que aí depois dessas crises, eu achava que eu tinha problema de pressão alta. Porque minha mãe tem, e é como hereditário, né? Eu falava, não, eu tenho pressão alta. Então qualquer coisinha, qualquer nervoso que eu passava, nossa, minha pressão, meu coração acelerava, minha pressão ia a milhão. Aí eu fui, decidi que eu ia ao psiquiatra. Marquei uma consulta e fui. Quando eu cheguei lá, ele perguntou o que estava acontecendo. Aí eu expliquei para ele. Ele me perguntou se eu tinha algum trauma de infância, alguma coisa parecida. Trauma de infância, gente, é outro detalhe, é uma história à parte, sabe? Porque minha infância foi bem complicada, foi bem difícil. Expliquei tudo para ele. Aí ele me disse que eu estava com começo. Olha, começo. Se tudo que eu estava sentindo era começo, imagina, né? Aí ele disse que eu estava com começo de depressão e síndrome do pânico. E que eu tinha que me cuidar. Porque senão ia piorar cada vez mais. E é uma doença que leva à morte muitas pessoas. Talvez por, né, suicídio ou porque o nosso cérebro comanda nosso corpo. Então você não tem nada, você tá saudável, mas de tanto você falar que tá doente, tá doente, tá doente, tá doente, tá doente, você fica doente mesmo. Me receitou calmantes, né? E eu comecei a tomar. Só que eu vivia grog, gente, dia inteiro. Dia inteiro. Eu ficava meio grog, meio passada, sabe? Quem já tomou sabe como é, ou quem já presenciou alguém que toma calmantes fortes sabe como que fica. E aí já começou a atrapalhar o meu trabalho no meu salão, né? Porque aí até então eu tinha um salão montado lá em São Paulo. Aí já começou a atrapalhar lá, já começou a atrapalhar minha família, sabe? É triste. Eu penso, eu lembro, eu baqueia, porque é triste, viu? Desculpa. Desculpa, gente, eu já volto. Voltei. Então, até hoje ainda é muito difícil falar sobre isso e lembrar da minha fase, sabe? Que são coisas que são horríveis. Volto a dizer, talvez vocês vão ouvir eu dizer isso no vídeo todo, porque é a realidade. A pior coisa que um ser humano pode sentir é a bendita da depressão, gente. E ainda acompanhada de síndrome do pânico. Pensa. Aí eu acho que hoje em dia, ó, eu já trocando aqui os focos, mas é um comentário que eu preciso fazer. Hoje em dia eu acho que com o meu marido atual a gente dá muito certo, porque ele também teve depressão e síndrome do pânico. Então ele consegue entender o que eu já passei, o que eu já senti, e consegue me acompanhar nesse processo que a gente tem que fazer para não voltar a cair. A depressão é uma doença, gente, que a gente tem que se cuidar todos os dias, porque a gente fica muito sensível. Então muita coisa assim, às vezes para muita gente não é nada, pra gente é muito. Então abala. O celular desligou aqui e eu tive que colocar para carregar, sabe? Bom, então, como eu havia dito, essa é uma doença que a gente tem que se cuidar todos os dias. Todos os dias. Porque muitos dizem que, igual eu falei, né? Ela tem cura. Ela tem cura sim, gente. Ela tem cura que você sai dessa fase. Mas como a gente fica muito sentimental depois disso, qualquer coisinha que acontece abala nosso psicológico. Então a gente tem que prestar muita atenção para estar sempre forte, sabe? Contra as Olha o meu filho gritando lá,
potestades do diabo, como diz a Bíblia. Porque sim, eu comecei a me recuperar dessa bendita quando eu comecei a orar, sabe? Porque aí eu começava a passar mal, eu ia para um cantinho sozinha e começava a orar e pedir para que Deus afastasse de mim tudo aquilo que eu estava sentindo, todo aquele mal que estava ao meu redor. E eu conseguia aliviar, né? Deus aliviava meu coração, a minha mente. No entanto, a gente é fraco. Então, qualquer outra situação que acontecia, sempre vinha. Ainda vem, gente. Sabe, a vontade de... Perco a vontade de fazer as coisas, vem a tristeza, mas eu não me deixo abalar. Porque hoje em dia eu aprendi a lidar, sabe, com essa doença. Então, como eu disse, tem cura por isso, você sai dessa fase. Mas, quer ver? Há mais ou menos uns 5 anos eu nunca mais tive uma crise. Porque eu comecei a observar o que me fazia mal, o que abalava o meu psicológico, e comecei a conseguir trabalhar com esse tipo de situação. Então, nunca mais, graças a Deus, eu tive crise. Mas é uma coisa que eu sei, que se eu vacilar, volta tudo de novo, sabe? Então, por isso eu tô gravando esse vídeo para vocês, explicando como que eu descobri a minha depressão. E como, gente, é um assunto muito vasto, muito abrangente, eu não vou falar tudo nesse vídeo. Senão vai ficar um vídeo enorme. Se eu for falar tudo, a gente vai ficar aqui dias conversando. Então, hoje eu falei para vocês, né, que eu tive depressão, síndrome do pânico, como que eu descobri quais eram os meus sintomas. E vou ficar por aqui, gente, porque vai ficar muito grande. Mas no próximo, que agora eu vou gravar uma série de vídeos a esse respeito. Vou gravar, gente, não é porque eu ouvi fulano falar. Ah, ela tá gravando porque isso daí é bope. Não, eu estou gravando porque eu passei. Eu tenho autonomia para falar do assunto, porque eu vivi na pele. Tá? Por isso eu tô gravando. E como muita gente pediu para eu falar como que eu saí, como é que foi, eu tô aqui fazendo o pedido de muitos dos meus inscritos aí. E vou continuar, tá? Aí esse foi isso aí. No próximo eu vou gravar para vocês as maneiras que eu fiz, como que eu agi para poder tá saindo desse período aí. Tá bom, meus amores? E a gente vai ter aí vários, que aí eu vou gravar para vocês como que eu faço para controlar as minhas emoções. E muita gente, eu sei que vai assistir esse vídeo e vai falar, nossa, que frescura, como eu mesmo fazia, falava das pessoas, né? E aí, ó, cuspi pra cima, caiu bem no meio da minha testa. E ó que é uma testa bem grande, né? Então imagina a lambança que fez aqui. Pois é. Mas também consegui sair da fase ruim, consigo controlar. Isso tudo eu vou passando aí pra vocês nos vídeos, tá bom? E, gente, não é vídeo só de tristeza aqui nesse canal, tá? Tem dica de cabelo, porque sim, eu falo de cabelo, dou as minhas dicas de cabelo, que vocês podem ver aí que tem vários e vários vídeos eu dando dica, porque também é um assunto que eu não sou leiga, foram aí 16 anos na profissão, então eu sei do que eu falo. Quando eu dou a minha dica de cabelo, eu sei do que eu tô falando. Assim como essa história aqui de depressão, sei do que eu tô falando porque eu passei, eu não vi ninguém passar, eu passei. Então eu tenho autoridade para falar do assunto. E tem a nossa rotina aqui, né? Que aí você, para quem quer também saber como controle, sai dessa bendita para não dizer outra coisa, né, gente? Acho que vocês estão me entendendo. Dessa depressão aí, vocês me seguem aqui na nossa rotina que vocês vão ver como eu ocupo o meu tempo. E não é difícil, entre aspas, controlar aí. Mas isso aí é assunto para outros vídeos, tá bom? Então é isso. Eu espero ter esclarecido as dúvidas aí de quem me perguntou como que eu descobri minha depressão.
E nos próximos vocês vão descobrir como que eu saí dela e como que eu faço para me controlar. É isso aí, galera. Se eu pudesse, eu ia ficar aqui e explicar desde o comecinho para vocês até hoje em dia. Mas não dá. Não tem nem memória no meu celular para isso, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei. Compartilhe, gente, para ajudar outras pessoas que estão passando por essa fase, ou a gente nunca sabe o dia da manhã se um dia vai passar, sabe? Que aí já evita também passar por coisas piores como eu passei. Então é isso aí, galera. Para quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá? Acompanhe nossa rotina dia a dia, minha e do Richard, meu marido também. As dicas de cabelo, dica de tudo, gente, porque é como vocês veem aí, Gislaine Souza, é dicas. É como esse vídeo também são dicas para ajudar as pessoas que estão passando por essa fase, porque é uma fase bem turbulenta, bem complicada e não é qualquer um que entende, tá bom? Então é isso, beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Não, voltei aqui porque eu me esqueci de pedir para vocês me seguirem também no Instagram, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá bom? Me sigam lá, podem deixar as dúvidas de vocês abaixo aqui nos comentários desse vídeo, pode deixar lá no Instagram que eu vou responder. E é isso aí, gente. Tamo junto, vamos ajudar aí um ao outro, porque a vida é isso aí. Se não formos um pelo outro, o mundo não vai. Ainda mais com tudo isso que nós estamos passando hoje em dia, né? O mundo inteiro tem que ter aí pouquinho de amor pelo próximo, nem que seja um pouquinho, que Deus nos pede muito, mas como somos fracos, vamos tentar pelo menos ter um pouquinho de amor ao próximo e ajudar uns aos outros. Beleza? Então agora sim, beijo, até o próximo.